Amigos e amigas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo super importante, hoje falando de um tema bastante polêmico e bastante interativo que traz bastante informação a vocês e que ajuda também a entender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento de plantas. Como é que elas se desenvolvem e se comportam nos diferentes tipos de solos ácidos ou básicos, ou aqueles solos que estão em perfeitas condições. Hoje nós temos duas amostras de solos em locais diferentes, todas as duas amostras foram coletadas em locais diferentes, e hoje a gente vai mensurar qual que é o pH desse solo. Lembrando, o pH ele não tem unidade métrica, mas ele é um número, ele é um valor que expressa a qualidade do solo frente às plantas. Então, quer dizer, qual que é um pH ideal para a planta? A maioria das plantas, pessoal, isso é importante, que existem algumas plantas que preferem solos mais ácidos e existem plantas que preferem solos mais básicos, mas a maioria das plantas preferem o meio termo, que é o termo de 5 e 5, 5,5 pH, até no máximo 6. A maioria das plantas cultivadas ficam nessa média. Aí quanto mais baixo ou mais alto o pH, nós temos uma redução da produtividade. Existe essa redução de produtividade por N fatores, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes porque esses fatores eles influenciam muito na dinâmica de nutrientes no solo. Envolve umidade, envolve mobilidade, envolve íons que estão associados no solo. Então, nada mais é que o pH influencia na disponibilidade desses nutrientes ou não. Ou seja, pHs mais elevados geralmente estão associados a elevados teores de alumínio. Então, de via de regra, solos principalmente distroférricos, solos vermelhos, eles têm uma maior condição de apresentar alumínio e, portanto, uma maior condição para que ocorra um solo mais ácido. Esse solo que a gente coletou aqui, ele é um solo de primeiro ano, né? Nós temos aqui uma lavoura que ela foi desenvolvida, está sendo desenvolvida há pouco tempo, então antes disso era um solo que apresentava muitas características de pousio. Então, muita planta invasora, muita planta nativa habitando esse solo. Então, nós temos aqui a amostra de solo, de como é que esse solo inicia, né, com a produção, e depois a gente vai fazendo um escalonamento de como é que esse solo vai se comportando com o pH. Bom, existem várias maneiras de medir pH, né? Se vocês pesquisarem no YouTube, de maneira geral, eles apresentam maneiras simplistas de apresentar os efeitos do pH, mas eu contabilizo assim, entender que o solo está ácido ou básico demais é importante, mas o que mais importa nesse momento é você entender qual número representa essa acidez ou essa alcalinidade. Então, às vezes, um aparelho mais preciso, ele acaba fornecendo esses dados mais precisos também, para que a gente consiga estar atuando aí com alguma correção o mais rápido possível nesse solo. Lembrando, todo solo, ele na verdade, ele nunca foi ácido. Dificilmente a gente tem um solo de mata ácido por causa da incorporação de matéria orgânica. Nós temos um ciclo ali envolvido. Então, o que acontece? No decorrer dos anos, dos processos, dos manejos que são realizados, das extrações de nutrientes, da retirada da matéria orgânica nos sistemas agricultáveis, esse pH vai alterando, então ele vai ficando um pouquinho mais baixo, né? Mais alto, quer dizer, pH alto demais quer dizer pH abaixo de 5, 5,5, então quer dizer, começa a ficar muito ácido para que as plantas se desenvolvam. Então ele vai aumentando demais esse pH. Para a gente fazer essa correção do pH, na verdade, a longo prazo é matéria orgânica.
injeção de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, rotação de culturas, todos esses são métodos que trazem de volta o pH nativo da unidade de produção. Mas isso leva um tempo. Então nós temos hoje como correção calcário, que é uma ação que a gente pode utilizar nos sistemas orgânicos também, como uma fonte de correção desse pH e redução do alumínio na camada cultivável de solo. A camada cultivável de solo é na camada de 0 a 20, mais ou menos. Na verdade, a gente pensa assim, 0 a 20 é o que a gente pensa, mas a planta ela gosta mesmo do 0 a 30, 0 a 40, que é o porto seguro dela, principalmente em relação a questões de umidade e mantença por água da planta. Então hoje a gente vai fazer bem rápido o vídeo hoje, um teste aqui sobre pH, tá? Vamos descobrir qual que é o pH e quais são as implicações desse pH na produção de plantas. E depois a gente vai fazendo um adendo. E como eu já falei, aqui existem dois solos diferentes, diferentes que eu digo, é do mesmo lote, mas é de locais diferentes. Eu peguei duas amostras porque representam a região agricultável como um todo. É uma região pequena, então eu acabei pegando bem pouquinho que representasse. Pessoal, para você conseguir medir pH, a quantidade de solo dessa amostra tem que ser a mesma, tá? Porque a gente vai usar aqui água deionizada e a quantidade de água deionizada ela também tem que ser a mesma, porque senão o que acontece? Uma diluição dos íons que estão aqui. Então, quer dizer, o que aumenta o pH? É íons de hidrogênio. Então, íons de hidrogênio têm carga positiva, então ele vai acusar aqui que existe muita carga positiva por hidrogênio, caso esse solo seja ácido. Então, quer dizer, se eu colocar mais água aqui e menos aqui, é evidente que às vezes a diluição, o aparelho ele pode ter alguma diferença de leitura, não vai ter o mesmo julgamento do dado, né, para os dois copos. Então por isso que a gente pegou aqui 2 colherzinhas de sopa, tá? Desse solo é bem pouco mesmo. Para as análises químicas que o pessoal faz, é um farelinho de nada que vai. E aí a gente usa aqui, na verdade, uma quantidade bem simbólica de solo para que a gente expresse esse pH. Pessoal, eu já separei aqui, e aí eu vou colocar água deionizada. Ah, outra coisa, a água tem que ser deionizada por quê? A água deionizada é uma água sem íons. Se eu pegar a água da torneira, ou até mesmo a água destilada, ela já tem alguns nutrientes, ela já tem alguns íons diluídos aqui na água. Então se você pegar até mesmo aquela água que vocês compram, o que é possível de ser comprado na verdade, tem uma série de íons lá, nutrientes que são associados àquela água, e isso acaba influenciando também no pH, tá bom? Então tem que ser água deionizada, pessoal, deionizada, para que represente somente os íons que estão nesse solo. Outra coisa, nada de alumínio, nada de ferro, tem que ser plástico ou vidro. Então todos os materiais que vocês trabalham, eu falei em colher, tá? Mas a colher que eu peguei foi de plástico. Então todos os materiais aqui tem que ser de plástico ou vidro, para que vocês consigam ter o resultado mais sincero em relação ao solo. Então a gente vai, eu abri aqui, eu comprei, isso aqui é bem baratinho, água deionizada, ó, já comecei fazendo bagunça aqui, mas é que ela vem até a boca cheia. E aí, olha pessoal, eu vou colocar a mesma quantidade de água para as duas amostras. A mesma quantidade, fiz uma marcação aqui. Essa marcação aqui, ela corresponde a mais ou menos 3 colheres de sopa. Dá 50 ml, tá bom? 50 ml de água aí, deionizada, para que a gente consiga fazer esse teste. Vou deixar aqui, porque isso aqui eu não vou mais utilizar. O que eu faço? Mesma quantidade de água deionizada, mesma quantidade de solo. Vou despejar os dois, não precisa ser no mesmo tempo, tá? Mas eu vou despejar aqui os dois. E depois o que acontece? Eu vou precisar que essa água ela entre em diluição aqui, que ela dilua todos esses solos e os que estão aqui. Esse solo já começou a sujar bastante água, sujou mais esse do que esse, então
Daqui a pouco, né, a gente vai mexer aqui com uma colher de plástico para fazer a diluição, e aí vocês vão acompanhando. Eu vou ali na cozinha buscar uma colher de plástico, e aí a gente vai misturar bem aqui. Depois a gente vai usar esse aparelho aqui para medir, para mensurar, na verdade, o valor de pH e entender se isso aqui está ácido, está básico ou se está adequado para cultivar para as plantas. Depois a gente vem com as implicações do solo ácido e básico em relação às plantas. Segura aí. Bom, pessoal, a gente fez a diluição aqui, vocês acompanharam um pouquinho do preparado. Foca aqui, ficou desse jeito aqui, as duas soluções. Evidente que são duas soluções, eu sei que o que está na minha esquerda é de um lote mais quente, de um local mais fechadinho do lote, e o que tem aqui está bem na região central do lote. Então são duas amostras representativas. Então tá feito chocolate quente, tá feito café, né? Como vocês associam a coloração aí acho que tá mais para chocolate quente aqui. dá até fim de tomar. Inclusive um tá mais espumando do que o outro, né? Na água deionizada. Vocês perceberam que até inclusive aconteceu um acidente aqui, não era previsto em vídeo. A colher quebrou. Complicou aqui porque agora essa era a única colher de plástico aqui em casa. Então, mas quebrou porque eu fiz primeiro essa amostra, eu diluí toda ela na água deionizada e depois eu fui lá, peguei um papel toalha e fui enxugar, e aí eu coloquei um pouquinho mais de força e acabou quebrando. Por que eu enxuguei? Porque toda a água, essa água que tinha aqui, eu não posso misturar com essa aqui, são duas amostras representativas. Então o que eu tenho aqui é diferente, por isso eu não posso misturar nem sequer com a colher o material que tem aqui, porque esse aparelho, ele mensura o pH até uma casa depois da vírgula. Então eu vou entender aqui o que está acontecendo de forma real em cada amostra. Então dentro dessa diluição, existem várias maneiras, tá? Mas aqui eu vou mostrar uma maneira mais técnica, uma maneira que vocês realmente podem utilizar para recomendação de calcário, ou então depois, se o pH estiver ok, vocês utilizam aí manejo de matéria orgânica, injeção de matéria orgânica na produção de vocês. Eu vou pedir, inclusive ele vem com a tampa de proteção aqui, ele vem com o sensor aqui embaixo, e através desse sensor ele fica alterando aqui as numerações demonstrativas de pH, tá? Eu vou colocar aqui nessa primeira solução que a gente homogeneizou, eu vou até dar mais uma mexida aqui, e aí a gente vai descobrir aqui qual que é o pH, né, dessa solução. Ele tá ali, né, eu vou colocar aqui para mim ver também, 7.8, 7.7, ele vai baixando. Esse aparelho ele vai mensurando, então vocês vejam, é diferente tem várias receitas aí com vinagre, bicarbonato de sódio, que ele só diz se está ácido, está básico, mas não diz um número. Aqui a gente já tem uma noção que ele está básico, mas quanto básico? Porque o pH vai de 0 a 14. O básico dessa metodologia pode ser que ele esteja 14. Claro que isso é impossível, quer dizer, impossível não é, mas é quase impossível de acontecer, tá? Então aqui, essa água, ele vai continuar baixando ali, esse mensurador de pH aqui, ele está bem calibradinho. Então aqui deu 7.7 de pH, tá? Então eu vou até marcar aqui, poxa, 7.7. Então me ajude a lembrar aí vocês.
Eu vou colocar mais um pouquinho de água deionizada. Por que eu vou colocar mais um pouquinho de água deionizada? Não precisa ser na mesma quantidade de antes, mas por qual razão? 7,7, ó. Quer dizer que está bastante basificado esse solo. Eu vou colocar aqui, né, vou dar uma enxugada para não sujar tanto, mas por que é que eu tenho que fazer aqui na água deionizada de volta? Porque se eu tirar esse equipamento daqui para lá, ele também dá interferência na leitura. Tanto é que a água deionizada aqui, vamos ver o pH dela, tá 6,7 o pH. 6,6, né? É uma 6,6 a água deionizada. Então a gente tem aqui um padrão mais ou menos de água, 6,6, 6,4, depende. Eu vou pegar, vou enxugar aqui, né? E vou fazer a próxima amostra. Evidente que eu tô pegando, ó, eu usei essa parte que eu tô usando, a parte que está seca, que não foi utilizada. E eu vou mensurar esse pH desse outro solo aqui. A gente vai acompanhando até que ele entre na estabilização. 7,7, até vou anotar aqui. Vou anotar aqui com essa caneta. Quase 8, tá? Quase 8 aqui. E olha só, esse aqui, eu acho que ele já entrou aqui num consenso do que ele quer, mas ele fica ali em 8,3, ele vem subindo aqui 8,3, eu acho que vai ficar em 8,3, tá? Não alterou. Então veja, eu vou deixar aqui, porque aqui a gente já conseguiu ter um número. Pessoal, de maneira geral, a gente levando em consideração esses dados, esse solo ele está muito básico, mas assim, é diferente esse processo, porque eu digo muito básico porque eu sei de um número. No outro processo, o processo do bicarbonato, outros processos que existem por aí, até mesmo da decoloração, você não tem uma noção muito tão precisa quanto tem nesses equipamentos sobre o pH. 8,3, 7,7. Né? Esse aqui é um pouco menos básico, mas todos os dois estão muito básicos. Eu falei para vocês que o melhor pH para plantas está entre 5,5 a 6, para a maioria das plantas. Então, o que é que a gente precisa para diminuir esse pH aqui, né? É um solo que tem bastante matéria orgânica, eu já falei para vocês, estava em posil, e a gente precisa atuar junto com essas plantas, com esse solo aqui na redução do pH. O que eu posso utilizar para redução do pH? Pessoal, para que vocês consigam reduzir esse pH, simplesmente o fato de vocês estarem cultivando esse solo, lembra que esse solo aqui não é cultivado, ele já tende a reduzir bastante o pH. A gente não começou essa conversa falando que o pH do solo natural ele tem uma dinâmica, né? E essa dinâmica ela é uma constante, né? Ela tem um valor devido à ciclagem de nutrientes que tem numa mata ou num qualquer outro ambiente, como esse, que é terreno baldio, que não virou horta, ainda vai virar. À medida que a gente for cultivando esse terreno, esse pH vai reduzindo de maneira natural, porque vai ter o revolvimento de solo em algum momento. Infelizmente a gente não consegue trabalhar nesse primeiro momento sem revolver solo, a gente vai precisar fazer um primeiro manejo de revolvimento de solo, erguer canteiros, né, camalhões, para que a gente consiga cultivar. Então, o simples fato da gente estar manejando esse solo já vai reduzir bastante esse pH. Então, se a gente for buscar em uma propriedade que a gente esteja manejando, já esteja no sistema, talvez a gente encontre valores um pouco mais inferiores a esse, né? Eu vou fazer numa próxima oportunidade, essa é uma conversa que vai para mais, né? Mas eu vou fazer aqui
as implicações, né, desse pH. E a gente vai fazer um vídeo de um pH aqui de um solo que está bem baixo, tá extremamente perigoso para as plantas. É plantar e não deixá-las se desenvolver, coitadas. Mas assim, eu vou trazer aqui para vocês as implicações. Qual é a implicação de um pH que esteja muito básico, como é esse aqui, de um solo que esteja muito basificado? Existe um critério para absorção de nutrientes e disponibilidade de nutrientes, né? Vou colocar essa água aqui antes que aconteça o acidente, que é a disponibilidade de nutrientes, principalmente nutrientes, por exemplo, ferro, cobre, nutrientes que todos os nutrientes, na verdade, eles são influenciados pelo pH. Então, quando eu falo que pH de 5,5 a 6 é ótimo, é porque grande parte dos nutrientes eles ficam disponibilizados naquela faixa. Então, a gente tem mais disponibilidade desse nutriente. Quando a gente tem essa situação aqui, 7,7 e 8,3, ele é muito básico. Então tem alguns nutrientes que vão se favorecer disso aqui, a planta vai conseguir extrair esses nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, mas outros micronutrientes, principalmente os micronutrientes, eles vão estar disponíveis aqui, porque o pH ele não está tão baixo a ponto de extrair de forma natural esse nutriente. Não tem aquela história, a gente usa ácido para remover alguma coisa ou então para diluir algo. Então, é a mesma coisa, o pH ele remove ou ele disponibiliza dentro dos colóides do solo, né, que são estruturas que o solo tem para armazenamento de água, nutrientes. Então ele disponibiliza esse nutriente através de um pH mais elevado. Então, quer dizer, precisa baixar. Então, no primeiro ano a gente vai, com certeza, a gente já consegue reduzir isso aqui bastante. Se isso aqui tivesse muito ácido, por exemplo, abaixo de 5, 4, aí nem as plantas se desenvolvem. Nós temos elevados teores de alumínio. E quando nós temos um solo muito ácido, nós temos muita extração de metais. O ferro, o cobre, então quer dizer, micronutriente ele tem uma faixa que é muito pequena para ele ser essencial para as plantas, né? Quando ele passa um pouquinho dessa faixa, ele fica tóxico, e quando ele baixa um pouquinho só dessa faixa, que é o intermediário, ele acaba sendo ele acaba tendo deficiências. Então, quer dizer, quando a gente tem um solo muito ácido, a extração desses micronutrientes, principalmente, acaba sendo muito elevada e acaba tendo uma grande quantidade desses micronutrientes no solo. Consequentemente, vai ter muito alumínio, muito hidrogênio, então vai influenciar na dinâmica dos outros nutrientes que não vão conseguir permanecer na camada cultivável, eles vão lixiviar para camadas mais profundas, porque eles não têm aonde se segurar ali no solo para que continue sendo alimento de plantas. Então, essa é a implicação de um solo mais ácido e um solo mais básico. Pessoal, solo muito ácido pode gerar deficiências de nutrientes ou excesso de micronutrientes nas plantas. Solo muito básico, como é o caso que a gente vê aqui, pode gerar deficiências de plantas, então a gente vai ver muitas plantas deficientes e também acaba acarretando tanto o ácido quanto o básico, um desequilíbrio na dinâmica dos nutrientes no solo. Então, pessoal, 5,5 e 6 é um pH ideal. Se vocês conseguem manter, é evidente que isso aí qualquer manejo altera, tá? É muito rápido de alterar, mas entre 5 e 6, né, mais 5,5 e 6 é um pH ótimo aí para que as plantas consigam se desenvolver e absorver o melhor do solo. Vocês estão dando uma característica bastante importante para esse solo. Ah, esqueci de mencionar, quem não consegue cultivar cenoura, beterraba, rabanete, mandioca, todas essas que produzem raízes, não consegue produzir, ela não fica muito grande, às vezes é porque o pH está muito baixo. Então, quer dizer, o alumínio ele restringe bastante o crescimento de raiz, porque ele é tóxico. Então, o alumínio sendo tóxico, a raiz não consegue aprofundar na superfície. Então, vocês vê que às vezes ele vem, né,
a raiz desce até um certo momento do solo e depois ele forma uma esponja ali, né? Ele espalha ali para o lateral, ele não consegue baixar porque ali tem muito alumínio. A gente vai mais para frente demonstrar isso lá na unidade da Maíra, que a gente tem isso aí acontecendo. Tá bom? Pessoal, fica aí. O vídeo já tá longo demais. Sobre o pH vai ter mais vídeo aí para vocês. Tudo de bom para vocês? Espero ter ajudado.